Ou seja, se não serve para gerar lucro para alguém, ou para dar controle e poder para alguém, não serve para a sociedade. É esse que é o pulo do gato. É por isso que as ciências humanas são tão batidas. É por isso que quando a gente fala de uma psicologia preta, a gente recebe resistência. Ah lá, estão inventando moda, estão querendo misturar religião com psicologia, estão querendo fazer coisas que não são reconhecidas pela psicologia. Por quê? Você gerar esse tipo de questionamento é algo contrafuncionalista. Fala galera, meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo, professor, escritor. E como funciona a epistemologia racista? Para entender isso, né, que é uma coisa tão complicada e uma das bases da psicologia preta, a gente precisa entender primeiro o que é epistemologia e por que o ensino disso, na minha impressão, pelo menos na minha experiência aí, nesses quase 15 anos de psicologia contando com a minha formação, por que esse ensino ele é tão fraco? Principalmente aqui no nosso país. Será que isso seria uma tendência capitalista? E o que isso tem a ver com racismo? O assunto é longo, o assunto é denso. Eu vou tentar fazer essa explicação aqui no menor tempo possível, mas eu já vou adiantar que esse vídeo não vai ter 5, talvez ele não tenha 10 minutos, ele tenha mais. E eu sei que, né, as pessoas procuram aqui nessa rede vídeos curtos, mas, gente, tem assunto que não tem como. Então, vamos lá que eu acho que vai ser interessante para vocês essa explicação aí. Para quem acompanha esse canal já há algum tempo, vocês sabem que eu adoro falar de psicanálise. Por que eu adoro falar de psicanálise? Eu sou psicólogo. A minha formação é psicologia. Eu trabalho com políticas públicas, né, já há 10 anos. Agora, mais recentemente, tenho me dedicado mais à área privada, né, because of. Então a gente precisa também sobreviver nesse país aí com essa política esquisita, com pandemia, com crise econômica. Eu tive essa oportunidade de mergulhar um pouco mais na clínica e a gente chega esbarrando aí já num tema que é bem sensível, que é essa questão da epistemologia, da própria psicologia em si, né? A gente tem vários questionamentos em relação à prática clínica, assim como tem qualquer prática da área de saúde ou de qualquer ciência, porque a ciência, o que valida ela é justamente isso, essa validação dos pares, e para ser validado por pares, esse tipo de conhecimento ele tem que ser questionável, ele tem que ser passível aí de questionamentos e de contraprovas, e é por isso que a ciência, né, apesar de não ser perfeita, ela é a forma de pensamento que a gente tem mais confiável até o momento. Então, eu procuro estudar muito sobre a psicanálise, porque a psicanálise ela é a forma de clínica psicológica mais tradicional que existe. Quando a gente fala de clínica mesmo, de saúde, de medicina e essas coisas assim. Eu não estou falando, por exemplo, das questões lá da cultura africana, né? Que a gente tem os sacerdotes africanos lá, ou de qualquer outra cultura que já tratavam, né, os males da mente, que naquela época eles costumavam chamar de males do espírito. A gente está falando de ciência moderna, de saúde. Então, eu estou restringindo, né, a questão da saúde, eu não estou limitando a saúde só à clínica. O conceito de saúde ele pode ser até questionado, ele é um padrão estatístico, né? Ele é um padrão também que ele é funcionalista, né? Quando a gente pensa em saúde na sociedade moderna, né, na sociedade capitalista ocidental, a gente pensa num padrão funcional. Então, quando eu falo que eu estou pensando clínica, pensando saúde, eu estou pensando dentro deste recorte específico. E a psicanálise ela tem uma eficácia muito grande para questões existenciais, questões filosóficas, né? E isso é um fato. A gente pode questionar a psicanálise enquanto prática dentro de uma clínica científica, né? Porque a psicanálise ela não é ciência, ela não se propõe enquanto ciência. Ela tem sua eficácia comprovada cientificamente, né? Por alguns estudos, né? Isso também é questionável, tudo na ciência é questionável, mas ela não pertence a esse campo científico, ela pertence a uma outra árvore, né? De conhecimento. E o próprio Freud já dizia isso, os psicanalistas todos, a maioria fala sobre isso. E o meu ponto com a psicanálise não é resumir ela só à questão se é ciência ou não, se a prática dela
é científico ou não. Ela tem ferramentas ali que dá pra gente usar. E como eu trabalho diretamente com pessoas que são pacientes psiquiátricos na clínica particular, eu acabo esbarrando nesses limites da psicologia. Até onde que a gente pode falar de uma questão biológica? Até onde que a gente pode falar de uma questão que é filosófica, que é da ordem da mente? E aí eu não deixo de estudar psicanálise, por isso que eu falo muito sobre psicanálise aqui. Eu bato na psicanálise, mas eu estudo psicanálise, eu uso ferramentas psicanalíticas também. E aí eu tava lendo relendo, na verdade, um texto do Freud, que é O Homem dos Lobos. Vocês não estão entendendo nada, né? Porque a gente começou falando de epistemologia, de racismo. O grande ponto dessa questão da epistemologia é a gente entender que existem várias formas de pensar o conhecimento. E eu fui parar nessa discussão justamente por causa desse trechinho aqui do Freud. Eu vou colocar para vocês aqui pra gente ler junto. Eu tava lendo Freud, né, tentando, né, pegar, assim, essa veia científica, vamos pegar as ferramentas que ele usa pra gente entender melhor, pra gente aplicar na clínica, né, porque quando a gente lida com transtornos mentais, a gente tem que falar a linguagem médica, a gente tem que falar a linguagem científica. E aí como é que eu uso ferramentas como a psicanálise, que não são ciência, para tratar essas pessoas? E aí eu tô lendo Freud para buscar uma luz, para buscar assim mais orientação, relendo Freud, né? Eu também tô relendo o Garcia Rosa, né? Que ele escreveu bastante sobre a metapsicologia, né? Sobre essa forma de ver a psicanálise como uma psicologia paralela. E aí eu vou ler o Freud e me fala isso aqui, ó. Os críticos antes contentavam em negar a realidade dos fatos defendido pela análise. E para isso, a melhor técnica era evitar comprová-los. Isso é completamente contra-científico, não é? Então, quando você para pensar que a melhor forma de você evitar crítica é tentar não provar aquela coisa, isso parece um negócio meio extremista, né? E aí eu fui pesquisar, cara, e fui descobrir, né, e fui relembrar, né, porque eu tive uma boa formação nesse sentido da epistemologia, porque é muito importante, principalmente na psicologia. E a epistemologia, ela é esse ramo da filosofia que pensa, né, sobre o que é o processo de pensar a ciência, o que é o processo de você construir uma forma de conhecimento. Repito, a ciência, ela é a forma mais confiável da gente falar sobre a realidade, porque a ciência, ela é uma linguagem, né? Ela é uma forma que a gente encontrou de descrever o mundo, e através dessa descrição é que a gente consegue manipular esse mundo. A ciência, ela é um vocabulário, ela é um conjunto aí de símbolos e significados que a gente criou para poder pensar o mundo e poder agir sobre ele. E aí quando você pega o Freud e você lê ele cru desse jeito, você fala, esse cara é maluco. Esse cara, ele é um charlatão, ele é uma enganação, ele está se baseando apenas na própria autoridade dele, ele acha que a experiência dele vale mais do que a de todo mundo, enquanto que esse não é o primeiro texto do Freud. O Freud, ele escreveu tratados e mais tratados sobre o que é a psicanálise, sobre como, na época dele, ele foi procurar a medicina convencional, e a medicina convencional não tinha resposta para tratar aquilo que ele queria, e então ele começou a buscar na filosofia, na cultura, na antropologia, respostas para aquilo que é do tratamento da mente humana. Por quê? A mente humana, ela não faz parte da nossa realidade. Isso é muito importante a gente pensar nisso. Por quê? Quando você pega a matemática, por exemplo, a matemática, ela é uma linguagem abstrata, tá? Guardem isso. A matemática, ela é uma linguagem abstrata. Ela é uma linguagem que a gente inventou para descrever certos processos no mundo. E não é à toa que a matemática é a base da física, é a base até de certas coisas na química, mas ela é uma linguagem. E ela é uma das formas de conhecimento. Então, quando o Freud ele diz, né, e os outros psicanalistas também, que a nossa mente ela não faz parte da nossa realidade, talvez essa linguagem que a gente inventou para descrever a realidade, ela não sirva para descrever a mente, pelo menos não com as ferramentas que nós temos hoje. Nós temos muitos avanços na neurologia, na psicologia cognitiva, na psicologia comportamental, mas existem coisas ainda que talvez essas ciências elas não consigam abraçar, que elas não consigam descrever. Eu estou falando então que a gente tem que ignorar toda a ciência neurológica, toda a ciência envolvendo o estudo do comportamento? É claro que não. Eu só acho que
o profissional de psicologia que ele quer ser um profissional completo, que ele quer ser um profissional que tem uma clínica geral bem embasada, ele precisa conhecer tanto essas bases neurológicas quanto essas bases filosóficas da psicologia, porque uma completa a outra, né? Você não pode ignorar o organismo do sujeito quando você vai tratar a mente dele, da mesma forma que você não pode ignorar a mente do sujeito quando você vai tratar o organismo, que é físico, né? O que é fisiológico. E o que isso tem a ver com epistemologia, o que isso tem a ver com racismo? É importante a gente destacar que a psicanálise, por não ser uma ciência, por ser uma metapsicologia, né? O Freud mesmo não gostava muito desse termo metapsicologia, não. Mas por ele ser uma epistemologia diferente, o Freud mesmo ele dizia que a psicanálise deveria ser uma ciência natural, uma ciência que é baseada em experimentos empíricos. Só que ele fazia análise de caso clínico, entendeu? Então, hoje em dia, eu não sei dizer se a análise de caso clínico é algo que sirva para a gente fazer uma clínica mais ampliada. E o fato do Freud ele se ater, e a psicanálise daquela época do Freud, tá? De hoje não, se ater a antropologia da época, a filosofia da época, isso cria um limitador histórico e cria um limitador cultural. Por quê? Porque a psicanálise ela é pensada dentro também de uma linguagem, né, de um vocabulário que é eurocêntrico, de um vocabulário que é europeu, mais especificamente um europeu do início do século XX. E aí a gente tem que lembrar que o que estava acontecendo no início do século XX? A gente tinha movimentos fascistas surgindo pelo mundo, a gente tinha o movimento fascista lá na Itália, a gente tinha o nazismo, e muitos outros movimentos, inclusive aqui no Brasil, tiveram movimentos fascistas também, ultranacionalistas e de vários tipos. E eu não estou dizendo que a psicanálise ela seja fascista, não. Mas eu estou dizendo que... nem estou dizendo que não é também, tá? Isso merece um estudo mais aprofundado. Mas o que eu estou querendo dizer é que as ferramentas que se tinha na época para se pensar a mente humana, elas eram limitadas dentro de um vocabulário que era europeu, de um contexto específico, de uma época específica. Aí depois do Freud já veio Lacan, já veio um monte de gente e tudo mais. Só que a gente acaba batendo nessa tecla. Tem um artigo muito bom, gente, tem um artigo muito bom que ajuda a reforçar essa questão da epistemologia e das ciências humanas, que foi publicada no Credo RJ, na revista Ângulos, que diz que eu vou colocar aqui para vocês, todas as ciências são humanas, nenhuma ciência é exata. E o Freud já falava disso. Eu recomendo muito a leitura desse texto aqui, ele é muito bom, tá? Mas eu não vou pegar nenhum trecho dele aqui agora, não. Mas o que acontece? A ciência moderna, ela é a linguagem que a gente inventou para descrever a realidade. Mas será que o homem ele tem acesso à realidade plena? Será que nós temos nossos sentidos, o nosso cérebro permite a gente enxergar a realidade como um todo? Por exemplo, nós temos limitações. Por exemplo, a nossa visão ela enxerga apenas uma parte do espectro eletromagnético. A gente não enxerga boa parte do espectro eletromagnético. Será que a nossa mente ela tem capacidade de pensar uma matemática que vá além das limitações que a gente tem hoje? Então, isso cria um questionamento. Será que a gente tem uma capacidade de trato com a realidade que seja suficiente para a gente descrever a realidade como exata? Eu tenho que tomar muito cuidado para falar esse tipo de coisa, porque a gente vive num momento que o autoritarismo, até mesmo o fascismo, eles vêm atacando a ciência, né? Principalmente as ciências humanas, e questionando as ciências humanas. Então, quando a gente abre esse parênteses para dizer que a ciência não é uma coisa tão fechada assim, pode ser usado como argumento para as pessoas falarem, viu, a ciência não é tão exata assim, né? O negócio é religião, o negócio é a minha ideologia aqui que eu acredito. Então, não é bem isso. Eu estou falando que a ciência, na verdade, ela é mais confiável justamente porque ela se permite esses questionamentos. E então, a epistemologia racista, ela surge porque todo conhecimento, né, que a gente tem hoje, considerado como formal, como autenticado, aquele que te dá diploma, aquele que é reconhecido, aquele que te chama de doutor, que te chama de profissional, todo esse conhecimento ele foi criado baseado num vocabulário eurocentrado. O Freud era europeu, o Lacan era europeu, a maioria dos pensadores e das pessoas que criaram ciência e criam ciência hoje em dia são europeus ou são norte-americanos, entendeu? Raramente a gente vê autoridades, entre aspas, científicas que são de outros lugares. E isso limita, porque limita a ciência.
Porque se a medida da ciência, na verdade, é o homem, então a gente limita a ciência dentro de um contexto cultural, dentro de um contexto histórico. E só recentemente a gente vem falando de coisas como decolonialismo, que é você pensar em outras formas de conhecimento que não são eurocentradas. Então, eu estou falando que a epistemologia científica ela pode ser racista porque ela não se questiona muito sobre a origem desse conhecimento. O fascismo, né? Até aqui no Brasil a gente vê muito isso, o fascismo, o autoritarismo, eles batem nessa tecla, até a gente teve essa reforma aí educacional extremamente questionável. Não sou pedagogo, não vou me estender nesse assunto aqui de por que essa reforma é boa, ou por que essa reforma é ruim, na verdade, mas a gente vê claramente uma tendência de governos autoritários a priorizar ciências exatas. Por quê? Porque as ciências exatas elas não questionam o homem. As ciências exatas, elas descrevem a realidade, ignorando que quem descreve essa realidade é uma pessoa. As ciências exatas, muitas das vezes, né, existem informações ruins, tá, gente? Porque em boas formações, o engenheiro vai estudar filosofia, vai estudar epistemologia, o administrador vai estudar filosofia, vai estudar epistemologia, o matemático vai estudar tudo isso também. Só que em sociedades que tendem ao autoritarismo, isso é ignorado. E aí a gente passa a quebrar essa propriedade da ciência de ser uma coisa questionável, de ser validada por pares, para se tornar uma verdade absoluta, uma verdade questionável, uma verdade que não pode ser abalada, que não pode se, portanto, evoluir, não pode ser questionada. E quando você tem uma ciência, né, como é a filosofia, como é a psicanálise, que questiona o pensamento humano e questiona, portanto, essa medida das demais ciências, isso é ruim. Porque a gente questiona ideologias, a gente questiona práticas políticas, e isso é uma coisa assim que, para quem é racista, para quem é fascista, isso é um filme de terror. A gente não pode ter a autoridade dessa ideologia abalada, porque isso prejudica a crença nela. Se a gente abala a autoridade de uma ideologia, você está questionando a crença absoluta nela. E quando você tem ideologias que precisam de uma devoção assim questionável, qualquer tipo de argumentação que você fizer vai ser batida, vai ser violentamente refutada. Então, existe uma resistência, sim, em se questionar, né, a epistemologia científica como sendo racista por vir de um vocabulário europeu, mas também a gente precisa fazer isso com certo carinho, porque existe uma inércia, né, nessa forma de conhecimento. A gente precisaria mudar currículos acadêmicos ou aprimorar. Se você for pensar bem, né, quando eu tenho formação em docência também, do ensino superior, quando você vai analisar as bases do que é para ser universidade, já deveria estar incluído. A universidade é um espaço de geração de conhecimento, não é um espaço de formação técnica, não é um espaço de formação para o mercado de trabalho. A academia, ela é um local que você vai não só para absorver, mas para criar conhecimento também. Você não está lá só para pegar o diploma. E o que o capitalismo quer, o que o autoritarismo quer, gente, eu não estou colocando as duas coisas no mesmo saco, não, apesar de elas serem bem parecidas, o capitalismo e o autoritarismo. Mas eles têm essa visão funcional. Ou seja, se não serve para gerar lucro para alguém, ou para dar controle e poder para alguém, não serve para a sociedade. Esse que é o pulo da gata. Por isso que as ciências humanas são tão batidas. É por isso que quando a gente fala de uma psicologia preta, a gente recebe resistência. Lá, estão inventando moda, estão querendo misturar religião com psicologia, estão querendo fazer coisas que não são reconhecidas pela psicologia. Por quê? Você gerar esse tipo de questionamento é algo contra-funcionalista. Isso não é funcionalista, porque você está pensando em desconstruir coisas, você está pensando em desconstruir práticas. E a nossa sociedade, principalmente uma sociedade que está em crise econômica, uma sociedade que vem questionando a autoridade, eles vêm combater tudo isso que vai abalar a possibilidade de controle deles, a possibilidade de manter o poder deles. Falei pra caramba, né, gente? Espero que vocês tenham conseguido entender. Se você gosta desse tipo de assunto, se você gostou desse tipo de formato de vídeo, por favor, deixa um joinha pra gente aí, deixa um comentário, eu sempre respondo. Posso demorar para responder, mas acabo respondendo. E muito obrigado por assistir até aqui e tchau.